Como é que é, família? Daqui fala o J Privado. Atenção, eu, J Privado. Acordos secretos com a ala de José Eduardo Santos leva Nandô a vice-presidente da República. Carolina Cerqueira influenciou o presidente da República para arquivar processo judicial de Gino Carneiro. Tudo isso e muito mais se acompanha aqui agora no canal MSTV. A TV que chega a você, a TV que não bajula você, madiga. E a família, segundo escreve aqui o site, né? Jornal Crime. É isto mesmo, né? E há acordos secretos com a ala eduardista, né? Leva Nandô a vice-presidente da República. Tá entendendo, família? É isto mesmo. Fonte, Jornal Crime. Vamos lá ver aqui a matéria completa. Let's seguir. Para uma união visando a vitória do MPLA nas eleições de agosto de 2022. João Lourenço foi obrigado a recuar na sua luta contra as figuras próximas a Eduardo Santos. Dadas em posse do Pasta Neus, confirmam que Fernando da Piedade Dias dos Santos será o número 2 na lista do MPLA e consequentemente assumirá a pasta de vice-presidente República caso MPLA vença as eleições de 2022. O partido está unido e preparado para a vitória de agosto. Os que estavam afastados e se sentiam perseguidos, já voltaram e já estão alinhados com a direção central do partido, disse um militante sénior do MPLA que preferiu o anonimato. Nos últimos dias tem-se visto diversas figuras da ala de Eduardo dos Santos marcarem presença na sede do MPLA e participarem nas atividades partidárias. Recentemente o Tribunal Supremo fez o despacho de despronúncia e arquivamento do processo movido contra o general Higino Carneiro, um militante da ala Eduardo dos Santos, que alida o antigo ministro da prática dos vários crimes de que era acusado. A ala eduardista impõe Nandô como vice-presidente da República para uma união visando a vitória do MPLA nas eleições de agosto de 2022. João Lourenço foi obrigado a recuar na sua luta contra as figuras próximas a Eduardo Santos. Dadas em posse do Pasta Neus, confirmam que Fernando da Piedade Dias dos Santos será o número 2 na lista do MPLA e consequentemente assumirá a pasta de vice-presidente República caso MPLA ganhe as eleições de 2022. O partido está unido e preparado para a vitória de agosto. Os que estavam afastados e se sentiam perseguidos, já voltaram e já estão alinhados com a direção central do partido, disse um militante sénior do MPLA que preferiu o anonimato. Nos últimos dias tem-se visto diversas figuras da ala de Eduardo dos Santos mascararem presença na sede do MPLA e participarem nas atividades partidárias. Recentemente o Tribunal Supremo fez o despacho de despronúncia e arquivamento do processo movido contra o general Higino Carneiro, um militante da ala Eduardo dos Santos, que alida o antigo ministro da prática dos vários crimes de que era acusado. A ala eduardista impõe Nandô como vice-presidente da República para uma união visando a vitória do MPLA nas eleições de agosto de 2022. João Lourenço foi obrigado a recuar na sua luta contra as figuras próximas a Eduardo Santos. Dadas em posse do Pasta Neus, confirmam que Fernando da Piedade Dias dos Santos será o número 2 na lista do MPLA e consequentemente assumirá a pasta de vice-presidente República caso MPLA ganhe as eleições de 2022. O partido está unido e preparado para a vitória de agosto. Os que estavam afastados e se sentiam perseguidos, já voltaram e já estão alinhados com a direção central do partido, disse um militante sénior do MPLA, que preferiu o anonimato. Nos últimos dias tem-se visto diversas figuras da ala de Eduardo dos Santos mascararem presença na sede do MPLA e participarem nas atividades partidárias. Recentemente o Tribunal Supremo fez o despacho de despronúncia e arquivamento do processo movido contra o general Higino Carneiro, um militante da ala Eduardo dos Santos, que alida o antigo ministro da prática dos vários crimes de que era acusado.
ala eduardista impõe Nandó como vice-presidente da República para uma união visando a vitória do MPLA nas eleições de agosto de 2022. João Lourenço foi obrigado a recuar na sua luta contra as figuras próximas a Eduardo Santos. Dadas em posse do Lil Pastaneus, confirmam que Fernando da Piedade Dias dos Santos será o número 2 na lista do MPLA e, consequentemente, assumirá a pasta de vice-presidente República caso o MPLA ganhe as eleições de 2022. O partido está unido e preparado para a vitória de agosto. Os que estavam afastados e se sentiam perseguidos já voltaram e já estão alinhados com a direção central do partido, disse um militante sénior do MPLA que preferiu o anonimato. Nos últimos dias têm-se visto diversas figuras da ala de Eduardo dos Santos mascararem presença na sede do MPLA e participarem nas atividades partidárias. Recentemente o Tribunal Supremo fez o despacho de despronúncia e arquivamento do processo movido contra o general Higino Carneiro, um militante da ala Eduardo dos Santos, que alida o antigo ministro da prática dos vários crimes de que era acusado. A ala eduardista impõe Nandó como vice-presidente da República para uma união visando a vitória do MPLA nas eleições de agosto de 2022. João Lourenço foi obrigado a recuar na sua luta contra as figuras próximas a Eduardo Santos. Dadas em posse do Lil Pastaneus, confirmam que Fernando da Piedade Dias dos Santos será o número 2 na lista do MPLA e, consequentemente, assumirá a pasta de vice-presidente República caso o MPLA ganhe as eleições de 2022. O partido está unido e preparado para a vitória de agosto. Os que estavam afastados e se sentiam perseguidos já voltaram e já estão alinhados com a direção central do partido, disse um militante sénior do MPLA que preferiu o anonimato. Nos últimos dias têm-se visto diversas figuras da ala de Eduardo dos Santos mascararem presença na sede do MPLA e participarem nas atividades partidárias. Recentemente o Tribunal Supremo fez o despacho de despronúncia e arquivamento do processo movido contra o general Higino Carneiro, um militante da ala Eduardo dos Santos, que alida o antigo ministro da prática dos vários crimes de que era... Agora, o site Lil Pastaneus traz aqui outra notícia também dizendo que Carolina Cerqueira influenciou o presidente da República para arquivar o processo judicial contra Higino Carneiro, né, família? Olha, a ministra de Estado para a Área Social, Carolina Cerqueira, terá desempenhado um papel de transcendental importância junto do presidente da República, João Lourenço, para que este, por sua vez, induzisse os órgãos de justiça a arquivar o processo crime de Higino Carneiro, político, né, e general do Exército das FA, fosse arquivado pelas autoridades judiciais sob este jornal de fonte digna de fé. Carolina Cerqueira salienta-se a irmã de José Cerqueira, que foi vice-governador de Luanda para a esfera econômica ao tempo de Higino Carneiro, foi governador da capital angolana, né? E Higino Carneiro, 63 anos de idade, político e general do Exército das Forças Armadas angolana, tinha sido constituído erguido em fevereiro de 2019 por má gestão enquanto governava na província de Luanda entre 2016 e 2017. Além disso, em agosto passado, a Inspeção Geral do Trabalho do Estado, que é o GAI, revelou que em 2007 o Ministério das Obras Públicas, então liderado por Higino Carneiro, não justificou despesa de mais de 80 milhões de euros. Segundo o IGAI, entre os gastos por explicar estariam promoções de 14 funcionários que não reuniam requisitos legais para o efeito, bem como o pagamento de despesa de viaturas de pessoal estranho ao serviço. Higino Carneiro, recorde-se, mereceu recentemente um indulto por parte do presidente João Lourenço, que resultou no arquivamento dos processos judiciais que envolviam o seu nome em casos de corrupção, peculato e má gestão, e foi catapultado para a lista de deputados do MPLA. Fonte Jornal do Kwanza e o site que estamos aqui, o site Clube Lil Pastaneus. E a família, o vídeo de hoje foi esse.
Já se inscrevam no canal, ativem as notificações, partilhem o vídeo, comentem, porque sabe notícia. Vocês não sabem, está a saber a parte de nós, então é notícia. A nossa campanha para aprender a família de Santos, para aprender a família neta, a família de Olho continua. Os nossos contactos para parceria, divulgação e denúncia estão na descrição dos nossos vídeos. Escreva sua opinião, que é muito importante. É tudo, até o próximo vídeo, MSTV, a TV que chega a você, a TV que não vai ajudar você, maniga.